A Guilherme mandou a Yara, saiu o gabarito, vão corrigindo. Aí, tipo, a gente não tem esse bobeiro. Eu falei, Guilherme, você tem 47. Aí ele falou, você tem tanto em português, tá? Aí a gente falou, eu sério com você, ele corrigiu. Ele não gosta de falar português. Aí ele falou, não corrigi não. Aí a gente falou, qual foi a sua prova? Vamos corrigir. Não, nem eu, perdi a folha. Perdi o caderno, nem soube de nada. Aí eu falei, aí o Guilherme falou, você não quer falar não, acho que ele não tem vergonha. Aí eu falei, só vou precisar de falar. Tá Aí eu e o Guilherme passou. Se você não quiser falar que você tá com vergonha, você deve ter sido péssimo, não pode falar. Porque a gente também foi. Não, ele parou o curso. Ele falou que ele não vai ter como vir, realmente agora vai ser, né? Tem simulado amanhã. Amanhã eu não posso. Tem simulado amanhã? Não, mas eu não posso mesmo não. Eu tenho raiva em casamento, só conseguia. Mas você também nem vai fazer. Não, meu marido disse, mas o que é que eu faço? Eu falei, você não joga no loteria, joga no Menina, é muito dinheiro que você vai gastar. Pense nisso com carinho. Ela falou que damos. Ó, só Deus não é filho. Eu falei, por favor, então se ele comigo. A moto vai gastar um carro. Mas aí eu pensei que Fora eu dos não gastos, coloca a minha filha, um biquíni lindo, eles vão pra praia. Aproveita um biquíni lindo. Se eu pudesse. Não, eu ia lá na mas praia. aí deixa ela ser feliz. Aí ele fez isso, marido, não quis mostrar pra gente não. Aí o Guilherme falou assim, quando ele faz simulado do meu lado, ele esconde a folha, mas ele entregou o gabarito, a correção, ele enfiou debaixo da folha, assim, pra eu não ver, porque ele sentou ali um do lado do outro. Aí eu falei, gente, é de cada um, às vezes ele não quer falar. Eles são amigos, né? Eu pensei que pelo menos com o Guilherme ele. Não, só tem um instinto competitivo muito explorado. Aí o Guilherme falou que você corrige, aí ele fala assim, caramba. Tá, mas tem importância não, porque depois eu corto essa parte. Eu corto essa parte. Tem importância não, eu corto. O Guilherme falou que, ele falou assim, quando você corrige, aí você fala assim, gente, qual a letra? Aí ele tá igual aquele caso que você falou. Aí você fala dele, ele fala dele, fizesse. Ah! Mentira, no final ele é colocando. Gente, é muito bem. Que bobeira. Ah, sério É uma mesmo. opinião fora de concurso. A minha pessoal no Rio Barbosa eu coloquei no Elite. Você acha que eu fiz uma coisa boa? Posso falar, o Elite teve sim muito em cima, né? Quando veio pra cá, mas aí todo mundo começou a ver que tava meio que os mesmos professores. Mas quando a Sara, minha filha, fez prova de colégio da polícia militar, eu não achei minha filha preparada. Se eu não tivesse ficado aula particular, tinha sido uma catástrofe. Isso começou a me chamar a atenção. Acho que uma coisa foi muito top. Não, você deixa lá esse ano e vai até o leilão que você acompanha pra ver. No Rio Barbosa. Tá só indo isso. Eu achei que deu volta, eu volto. Pode voltar, Eu tirei a lógico. de Santa Clara, eu não gostei. É, porque assim, o Rio Barbosa já tem anos de estrada, né? Parece que tá caindo tanto. Todos estão caindo, todos. Eu pensei Esse minha período vida de pandemia. Tá gravando. Prefiro que não, eu corto isso aí, gente. Até porque isso aí não tem interesse nenhum pro pessoal, né? Depois eu faço um. Funcionário do Barbosa, com amigo do patrocínio. Aí eu vou deixar me matar. Mas ele já sabe o que eu falo, cara. Não, mas eu vou cortar. Aqui. Você vai corrigir aquela prova? Vou corrigir a prova de domingo, tá? É assim. É essa aí. Então até trouxe Isso, mexendo. Eu avisei pro pessoal que ia fazer isso hoje, o pessoal não vem à aula. A sorte que eu vou postar essa aula depois, então. Cortadinha, bonitinha. Cortadinha, Pode fazer sua bonitinha. introdução. Oi? Pode fazer sua introdução. Ai, Blogueira. por favor, maquiador. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que vocês vão assistir essa aula. A gente está gravando agora, a partir de agora, a correção da prova de domingo da FGV da Polícia Civil. Tá? Então, peguem a prova, estejam com ela à mão, que a gente vai fazer a correção. Essa gravação está sendo feita na aula presencial. Então, não vou ficar o tempo todo olhando para a câmera e olhando para vocês, tá? Mas a gente vai trabalhar com essa correção, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá, meninas. Bom, primeira coisa, todo mundo reclamou, né? Todo mundo chorou, todo mundo se descabelou, todo mundo teve um fio azul pelo ouvido. Ai, meu Deus, eu não consegui fazer. Eu vi as redes sociais, o povo falando nas redes sociais assim: ai, a FGV é impossível, a gente não consegue chegar a uma resposta. E a gente vai mostrar algumas questões aqui que muita gente está reclamando. Vocês vão ver que não tem duas respostas não, tá? É aquilo ali mesmo e pá e pum. Então vamos começar? Provinha naquele esquema, né? Fragmento de texto, questão. Fragmento de texto, questão. Acho que é isso que vai ser
no dia 13 lá para vocês. Um homem acusado de tentativa de feminicídio foi preso neste sábado por policiais civis na 48ª DP Seropédica. O acusado já possuía 2 registros de agressões contra a vítima. De acordo com agentes, no dia 6 de novembro ele voltou a agredir a companheira e tentou matá-la. Cara maneiro. O criminoso foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Texto curto, nada difícil. Considerando a estrutura geral do texto 1, o último período tem a função de... Essa questão é daquele tipo, daquele modelo que eu falei com vocês assim, olha, a primeira palavra de cada opção pode resolver a questão, mas nesse caso não resolve, tá? Nesse caso não resolve. Então você tem que ler tudo que vem em seguida para você entender exatamente o que esse último período aí, né? Que é o criminoso foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. O que esse último período do texto está fazendo, com a finalidade dele aí no texto. Primeiro, exemplificar moralmente o resultado de má conduta. Eu dizer que o criminoso foi encaminhado para o sistema prisional, onde ele está à disposição da justiça, tem alguma conotação moral? Não. Tem jurídica, né? Mas moral não. Então a A morreu. Indicar a consequência provisória da tentativa de homicídio. O cara tentou, o acusado já possuía 2 registros, ele agrediu a mulher. Consequência. Pode ser a B, não pode? Sim. Pode. Então vamos colocar uma setinha na B, uma interrogação. O que a gente vem falando ao longo das aulas a respeito das provas da FGV, mas não é só da FGV, qualquer banca. Se você mexe com a interpretação de textos, obviamente você tem que olhar todas as opções de resposta, porque pode ter uma melhor lá para baixo. Então se você se empolgar e marcar uma lá em cima, no meio do processo você pode deixar de ver uma melhor. Então vamos continuar analisando, tá? Na C, mostrar a pena aplicada ao criminoso reincidente. Não, porque esse procedimento não é só com os reincidentes. Não é só com os reincidentes e outra coisa, não tem pena aplicada. Quando o cara é pego batendo na mulher, o que eles fazem? Foi pego em flagrante, né, de certa forma, e aí ele é recolhido, ele é preso. Mas não, ou um novo julgamento, como é que vai ter a pena dele? Não tem ainda, tá? Então elimina a C. A B a gente deixa lá porque a B pode ser. Na D, destacar um procedimento legal em casos semelhantes. Eu marcaria Essa D foi a que deu mais dúvida. Todo mundo falou, fiquei entre a B e a D, acabei marcando a D. Muita gente, Yara, muita gente. À noite aqui, porque a gente já fez essa correção na segunda noite, né, que aí já tinha a prova. E todo mundo, não, mas eu fiquei entre a B e a D, acabei marcando a D, aquela raiva de larguei a certa para marcar errado. Mas olha só, vamos marcar a D então, também uma interrogação. Até agora a gente separou a B e a D, tá? Vamos eliminar a E. Apontar a causa de o criminoso ter sido detido. Isso não é a causa. Não é a causa, é a consequência, né? A causa é o que acontece antes. Ele foi preso, qual a causa? Ele agrediu a mulher. Então não é. Estamos entre B e D. Agora vamos analisar, que eu já falei isso várias vezes, mas nunca é demais repetir. É muito importante quando vocês estiverem fazendo a prova, seja da FGV, seja de qualquer banca, que vocês fiquem muito atentos ao seguinte. Além de observar todas as opções de resposta que existem, com muito cuidado, quando você ficar entre duas, aí você vai voltar, reler o enunciado, como se a questão estivesse começando dali. Eu Tá? sempre tenho esse problema. Eu acho as duas, porque a FGV tem muito disso. Ela sempre tem duas. Você consegue ficar nas duas, Eu né? consigo ficar nas duas e ir embora. Abriu! Empurra o portão! E acabo me confundindo. Não tá fazendo barulho que abre, não. Não, depois só quando tiver o recesso que eu vou mexer nessas coisas. Mexer agora pode ser pior, depois ficar sem nenhum intervalo. Então, olha só, agora, nesse momento, o que a gente faz? A gente recomeça a questão. O que acontece com a maioria dos candidatos é que as pessoas ficam muito ansiosas e acabam, durante a prova, marcando qualquer coisa. Porque você ficou entre a B e a D. Você sabe que é uma daquelas. Você sabe que ou vai ser a B ou a D. E você se empolga, fica ansioso, se precipita e acaba marcando qualquer coisa. É preciso ter cuidado nessas
se a questão estivesse começando ali, naquele momento, tá? Tá, Agora as que duas voltam no texto. volta e lê o enunciado, porque eu ainda perguntei aqui, segunda não, terça, né, que a gente teve aula terça. Na terça perguntei na turma da noite também, quem é que volta quando fica entre duas? Quem é que volta e relê o enunciado? É todo mundo. A maioria não. Então isso acaba influenciando na resposta de vocês. Então vamos reler, vamos ver o que ele quer. Considerando a estrutura geral do texto, ele quer o texto como um todo. O último período tem a função de... Aí você volta e lê o último período. Criminoso foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Indicar a consequência provisória da tentativa de homicídio ou destacar um procedimento legal em casos semelhantes. Eu ainda ficaria na linha. Porque eu acho que consequência provisória somente da tentativa de homicídio. Mas no caso dele, ele tentou matar. Olha o que ele fala lá em cima, ó. Um homem é acusado de tentativa de feminicídio. Muita gente falou assim, professora, mas é feminicídio, não é homicídio. Não. Mas o que é o feminicídio? Homicídio por conta de ser mulher, né? A mulher, ela é morta em razão de ser mulher. Não digo pelo crime, eu pensei que essa consequência, em todos os crimes que são flagrantes, tem essa consequência. Eu achei que quando ele colocou ali tentativa de homicídio, ele quis restringir que essa seria uma consequência somente daquele crime. Não, mas ele colocou da tentativa de homicídio, ele colocou amplamente quando ele coloca homicídio. Se ele colocasse só feminicídio, aí restringiria. Entendi. Percebeu? E qual o problema da D? Destacar um procedimento legal em casos semelhantes. Casos semelhantes. Olha o problema da D. Casos semelhantes abre. Demais, ao contrário. Ele está falando especificamente do caso do feminicídio. Então não é um procedimento para qualquer caso. Tem casos que a pessoa vai para a delegacia e volta para casa. Ele tem a ver somente com feminicídio. E quando, por exemplo, dependendo do que você fizer, você pode poder responder em liberdade. Mas Vai para casa. também tem a mesma consequência. Pode ter ou não, né? Mas não é garantido. A gente sabe que no caso de feminicídio, né, violência contra a mulher, a lei é bem rígida, graças a Deus, né? Mesmo assim, ainda, né, tem coisas aí que a gente vê que fica horrorizado. Meu marido foi à delegacia porque ele tinha que atender um cliente lá, negócio de tráfico de drogas, aí tá com esse negócio de pandemia na época, não sei nem se tá assim ainda. Tinha que tocar o interfone, aí o cara vinha atender. E tinha uma senhora, a dona tava com uma carinha de assustada na porta e ela pediu para ser atendida. Aí o cara falou, é o quê? Eu fui agredida, ela constrangida porque o Alexandre estava do lado dela. Eu fui agredida pelo meu marido. Aí o Alexandre falou, fiquei com uma pena dela, quase que eu falei, eu vou levar a senhora lá, não vou cobrar nada. Porque assim, é constrangedor para a mulher o negócio, né? Já é constrangedor. É difícil você chegar ao ponto de querer contar. Você já fica com vergonha, você já se sente assim humilhada. E aí se você não tem uma pessoa que te recebe com certo aconchego, por isso tem que ter mulher na delegacia, né? Porque você imagina uma pessoa que foi estuprada, aquele monte de homem ouvindo, você tenta falar detalhe do estupro. E tem uns tarados que ainda acha, né? Não, isso é verdade mesmo. Eu tive um aluno que, sinceramente, eu falei, meu Deus do céu, esse menino tem problema muito sério, né? Umas coisas dessas aconteciam e ele ficava excitado. Falava, meu Deus. Então tem todo tipo de gente. Tem que ter mulher para te atender, para você se sentir mais falando como igual a você, né? Para te respeitar no seu sofrimento. É necessário. Então vocês entenderam por que não é a letra D e sim a letra B, apesar de ele não falar feminicídio, falar homicídio? Agora eu entendi qual é o caso semelhante. Aí que tá o detalhe, né? Mas é assim, é uma questão que você chega e ela já chega meio que te derrubando, porque ela já quer coisa. Isso assim é muito próximo assim, a ideia, né? Muito próximo. Muita gente não marcou a B porque falou, pô, é feminicídio, ele botou homicídio, mas o que ele fala na letra B é indicar a consequência provisória da tentativa de homicídio. O feminicídio está dentro do homicídio. Então, não tem importância. Vamos para 2. Aí já é outro texto, ó. Um homem acusado de tráfico de drogas. Peraí, não vou ler o texto não. Marília, e uma coisa que você até falou com a gente, que poderia vir, não vir textos grandes, né? Mas a prova de português foi mais enxuta, assim, os textos. Os textos bem mais enxutos. Aí eles pegaram e colocaram tudo na
Final. O que não quer... Textos imensos? Foi mesmo? Ai, não vi. Triplicar o tamanho. Eu vou dar uma olhada porque me mandaram a prova toda, né? Aí eu tirei só português, mas é bom a gente olhar. Olha só, essa parte do português da FGV, eles terem colocado sempre textos pequenos, isso não diminui o grau de dificuldade da prova textual. Acho que vocês já perceberam isso, né? Apesar deles estarem colocando ali textinhos curtos, praticamente um texto para cada questão, e aí aparentemente é mais fácil, exatamente, é mais até difícil. Aliás, muita ideia ali. Isso. Vocês estão pedindo dentro de um fragmento tão Exatamente, Yara. O que acontece? O texto pequeno pode ter muita coisa dentro dele. E às vezes um texto extenso, essa ideia se estica mais, você consegue perceber. Então muita gente acha, não teve texto. Não é bem assim não. Ficou até mais complexa essa análise em função dos textos curtos, tá? Bom, na 2, eu não vou ler o texto primeiro, porque pode ser que eu nem precise dele. Então eu tenho que olhar lá embaixo o que está sendo pedido. Ó. No texto 2, há a ocorrência de 3 vocábulos que poderiam ser confundidos com seus parônimos: tráfico e tráfego, cumprido e comprido, mandado e mandato. Vocês sabem a diferença dessas 3 aqui? Dessas 3 duplinhas? Show de bola. Olha só. Nós fizemos uma prova aqui como teste em que eles pediam também bastante parônimos. Mas eu me enrolei no parônimos. E eu fui falando assim, não, agora eu tirei minha dúvida. Me enrolei. Não, eu vou mandar uma folhinha para vocês que eu acho que vai ajudar um pouco. Espero que ajude. Tem vários ali. Mas o que ele quer nessa questão, eu não preciso do texto. Não. Imagina se eu perco meu tempo lendo o texto. Alguém perdeu o tempo lá no dia lendo esse texto? Aham. Aham. Não ia passar nada. Tipo, Sabe por quê? A gente vai no automático, no mecânico, e vai primeiro, é a prática antiga que a gente tem, de outros tempos, de trabalhar as questões assim. Então, quando você vê, você está repetindo esse padrão antigo. Evitem fazer isso, vai direto para o que ele quer, ó, não precisa do texto. Que a questão é o seguinte: a frase abaixo, em que o vocábulo destacado está bem empregado. A questão é isso. A frase abaixo, em que o vocábulo destacado está bem empregado. E aí ele vai trabalhar principalmente com parônimos e homônimos. Então vamos ver como é que isso funciona. O primeiro, ó. Absolver e absorver. Gente, vou falar uma coisa, hein? Já vi advogado falar: ah, se o juiz absorver ele. Meu Deus, eu falei: que faculdade foi essa? Mas esse não tem negócio de advogado, quem fez direito não sabe se fez essa. Não. O menino lá que trabalha comigo fez a prova, eu faço faculdade de direito, como não. Não vou estudar Pegou direito. 20. De 60? De 100. Mas posso te falar uma coisa? Ah, de tudo? De tudo, português, informática? Tudo. Eu Poxa. falei, você achou que porque você fez faculdade, seria fácil? Não, não tem nada a ver. Me Nada a ver. perguntaram isso essa semana. Falaram assim, Marília. Não te dá base para concurso. Falaram assim, a pessoa que é formada em direito, ela tem mais facilidade. A gente que não é, a gente já sai na... Minha amiga é advogada, formada com OAB, tem menos que eu. Tá vendo? Ai, demônios do Eu inferno. fui ruim, mas eu falei, não estou perdendo para eles, e estão achando que tem faculdade, que tem Não, mas formado. você sabe por quê? A pessoa que Nível tem tá faculdade não quer dizer que ela vai bem no concurso. Às vezes Abriu. se preocupa, ele fala assim, pô, eu não vou faculdade Abriu. de direito. Aí você fala assim, para eu entender Abriu. o direito, eu tenho que ser um caminho. Empurra o botão. Quem tem faculdade, algumas coisas. Tem facilidade Tem mais de facilidade. entender o Porque quando a processo. gente começa a faculdade, até a gente pegar aquele Não é? livro de ler lei, tu começa a ler a lei e fala assim, meu Deus, eu tô lendo. Mas imagina quem nunca fez faculdade de direito, tipo assim, é o mesmo processo. Você começa ali para você entender, vai Abriu? É todo um processo. A base é um pouco mais forte, depende da faculdade também, Sim. depende como a Quando pessoa você vê. dedica. Exatamente. Mas eu, por exemplo, eu estou agora para a OAB, para concurso, eu quero um curso lá do Abriu? mesmo que eu já tenha estudado na faculdade, eu olho tudo de novo. Porque a visão para concurso é outra. Não, o concurso é totalmente diferente. Então o que acontece? A pessoa acha, eu tive uma aluna aqui que ela era formada em Direito e em Letras. E aí todo mundo achava que ela tinha que passar em tudo quanto era prova. Primeiro, eu tenho várias amigas que são professoras de português que falam pra mim, nossa, Maria, isso que
Por quê? Não é porque isso aqui é pior, mas sim porque isso aqui é diferente. Tá? É a mesma gramática, mas com um grau de dificuldade, com pegadinhas, que a escola não faz. A escola ela simplesmente pensa assim, olha, vou oferecer um conhecimento para a vida. E aí quando você cai aqui, o cara quer testar você porque ele tem que te eliminar. Ele tem que eliminar quem não se encaixa no padrão. Vocês estão entendendo? Então esse é que é o problema. As pessoas têm uma visão distorcida. O direito, por exemplo, você faz faculdade, começa a advogar, você se especializa em 1, 2, 3 áreas no máximo. E aí você vai por exemplo... Marília, o direito, ele já é complexo, mas eu acho que o português, assim, como que as pessoas acham, eu sou boa em português. Gente, como que o direito é tão longo, o português... Direito é complexo, o português é complexo, a informática é difícil, o raciocínio lógico é geral. Se a pessoa tiver uma base boa em português, ajuda, né? Isso aí já traz uma... eu acho essencial. Melhor que o direito é ter base em português. Achei que era uma parte de Porque você leva pra tudo, é pra você entender um texto. O direito é entendimento, né? É compreender. Não adianta você decorar, você vai decorar todas as matérias do direito. Bom, primeira coisa então é desmistificar isso. Direito para concurso é uma coisa, faculdade é outra. Português para concurso é uma coisa, faculdade é outra. É claro que eles põem umas questões, a FGV gosta, umas questões de português com um pezinho quase lá no acadêmico, tá? Tem hora que eles vão muito fundo. Tanto que eles tinham um tipo de questão sobre adjetivos que quando eu vi eu falei, meu Deus, isso aqui é estudo de linguística, você só estuda aquilo na faculdade, que é adjetivo de relação, não sei o que, nada disso você estuda na gramática padrão. Mas eles pediram uma vez, nunca mais. Porque acho que aquilo deu uma confusão tão grande. Você acha que eles trocaram o estilo das questões, né? Porque não na estrutura da questão também, porque foi mais pesado, né? Mas eu notei assim, não sei se é porque a Júlia não fez. Na parte do direito constitucional, estava acostumado a cair artigo 5º da Constituição. Essa eles pegaram. Dizem que no direito eles saíram muito. Mas assim, no português eles não saíram não. Tá dentro do que a gente vem fazendo. O direito sai completamente. Você pode ver, ó. Você pode ver que essa questão 2 aqui, a gente viu uma questão ou duas aí nas provas que a gente fez em aula antes dessa prova. Em que eles pediam, eu ainda falei com vocês assim, eles vão colocar na prova alguma coisa do uso do onde, do uso do porquê, de parônimos e homônimos, alguma coisa de ortografia, de formação de palavras, porque ninguém está esperando isso. Então o que eles fazem? Eles apostam que aquelas questões ali, naquelas questões ali você vai acabar errando, porque é fácil fazer, mas você não estudou aquilo ali, não revisou aquele conteúdo. São 30 questões, ele pode fazer uma festa, né? Você grava esse padrão FGV, você já que faz provas antigas, você já vem fixando a maneira como que eles foi gostam completamente diferente, parte do direito, pelo menos. O direito o pessoal reclamou, eu não entendo nada de direito, mas assim, teve gente que sabe bem, que falou que eu não ouvi, porque a pessoa sabe do que está falando, né? A Lívia falou que foi bem cascuda, né? Ela falou que constitucional, acho que caiu de educação. Caiu de educação, caiu família, caiu várias coisas assim. Mas estava dentro do Estava dentro do programa, mas não né? dentro do padrão que eles estão acostumados assim, a pedir. Tava mais difícil. Faz sempre tipo uma parte. Eles se inverteram, pediu muito aleatório. Estava mais cascuda, né? Mais cascuda. mais simulado também, né? Vamos lá. Primeira frase da questão 2. Absolver e absorver, qual dos dois que deveria ser usado? O juiz decidiu absorver todo o grupo. Ele fez o quê? Respirou, sugou todo o grupo? Com canudinho? Como é que foi isso aí? Com a esponja, né? Claro que não. Então, essa daí tá errada. Ele quer a correta. Na B, aprender e apreender. Aprender e apreender. Qual a diferença, gente? Apreender é você tomar posse, né? Tomar posse, reter alguma coisa, né? Dependendo do contexto, pode ser até outra palavra, mas só para você ter uma ideia. É preciso apreender todo o conteúdo, quer dizer, tomar posse dele, reter. Agora, aprender, o que é? Absorver. Conhecimento, né?
Então são coisas diferentes. Vamos ver a frase da letra B, o que ele fez, ó. O grupo de policiais apreendeu uma grande quantidade de drogas. Espera aí, o grupo de policiais apreendeu. Marília, você deu essa questão semana passada. Aham, é isso que eu tô falando. Duas questões estavam na prova, você deu exatamente igual. A Não, primeira da minha prova. exatamente não, né? Mas assim, dentro daquele Lembra assunto. daquela que a gente discutiu? Você vai lembrar que você falou de declinou, pedido declinou, caiu. Tem Eu uma aqui lembrei do de você na declinado. hora, falei, Marília. Mas eu falei, não vou fazer igual eu fiz na prova de BH. Eu fui logo marcando quando falou verbo haver. Vai devagar, relaxa, dá um relax, pensa, respira fundo aí, faz a questão. Na C, delatar e dilatar, que já apareceu aqui, lembra? A diferença de delatar, é horroroso, e dilatar. Ó, delatar é o quê? Denunciar, que nome, cara. Fofoqueiro, vai lá e delata. Delação premiada, delatar. Dilatar, expandir. E Tiveram agora? umas 2 sessões de delação. Na prova de direito? Tá na moda, né? Calma, horrível. O delegado resolveu delatar o prazo da investigação. O delegado resolveu delatar o prazo? Claro que o delegado pode delatar alguma coisa, mas nesse contexto aí, ele aumentou o prazo. Então, dilatar e não delatar, também não é assim. Na D, dispensa e dispensa. Qual a diferença? Dispensa, onde se guardam, né, os alimentos. E dispensa com I, ó, como é onde eu guardo os alimentos. Dispensa, ato de dispensar, tá? Beleza? Tá certa? A administração do presídio guardava numa espécie de dispensa todas as frutas. Tinha que ser uma espécie de dispensa, né? Então só vai ser não precisa nem fazer, né? Mas a gente vai fazer, porque a gente é cri-cri pra caramba. Ó, fluir. Existe a palavra fruir? Existe. Fluir é transcorrer, né? A aula fluiu muito bem, transcorreu. Fruir é aproveitar. Fruir. A gente usa muito em textos de análise textual a fruição do texto, quer dizer, você lê o texto por prazer. É viver aprendendo. Eu achei que isso estava errado. Não, mas é normal, às vezes vai aparecer uma palavra ou outra que você não conhece, mas aí, olha só, você já anotou aí, já é uma palavra nova, um sentido que você descobriu. E isso é bom para as futuras provas, né? Já acertei. Acertou? Muito bem. Porque é a letra E, né? Que ele fala assim, após o concerto, a água fluía da torneira com toda a facilidade, quer dizer, transcorria, escorria, né? Então não é uma questão difícil, mas você tem que saber os parônimos e homônimos. Tava difícil essa 2? Não. Não. Então, olha só, vamos desmistificar essa coisa. Ah, a FGV. A FGV é difícil? É difícil. A FGV é cascuda? É cascuda. É difícil de fazer? É. Mas se você se preparar, você consegue. Tá vendo? Se você estudar, você consegue. O problema é que não adianta estudar 6 meses antes da prova, que não é suficiente. É geralmente uma banca para quem está estudando há uns 2 anos. Essa é a realidade, tá? Mas se você conseguir ter uma disciplina legal de estudo, você consegue. Não é impossível de fazer. Tem gente que passa, por que você não vai conseguir? Né? 3. O texto 2 é do tipo informativo e é marcado pela mais rigorosa objetividade. Isso é uma característica do texto informativo. Vocês receberam uma apostilinha. Nessa apostilinha tem todas as características do texto narrativo, do texto descritivo, do texto informativo, do texto intuitivo. Tudo lá. Sim, Mas é decoreba. O ideal, não, na verdade é exercício. Menos até que decoreba. Mas assim, a gente está em cima da pinta, né? Tá bem em cima. Então eu estou aproveitando as questões da própria FGV nessa parte de texto para a gente ver essa parte teórica.
Então, olha só, se o texto é informativo e a marca mais rigorosa dele é a objetividade, a marca de objetividade presente no texto que está corretamente exemplificada, qual é? Vocês já sabem o gabarito. É letra A. Mas vamos ver por que não é a B. Olha a B. A nominalização com omissão do autor da ação. Aí olha o exemplo que ele dá. Um homem acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso. Olha o que ele falou. Nominalização com omissão do autor da ação. Quem é o autor dessa ação, dessa frase que ele colocou na Bíblia? Quem pratica a ação? Acha o verbo? O homem. Então ele está falando que está omitindo o autor da ação, não está, essa daí está errada. Tá? Qual é a pegadinha? Muitas vezes o que ele coloca, por exemplo, nominalização sem dizer quem é o autor, pode até ser uma característica do texto informativo, mas a frase que ele colocou como exemplo não está fazendo isso. Então detonou a opção, tá? Na C, localização precisa da ocorrência. Um homem acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso neste sábado. Ele falou a localização precisa, onde foi? Falou data. Não falou onde foi. Eliminou a C. D, estrutura pronominal de sentido ativo. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão. Foi cumprida passiva. É passiva, foi cumprido. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão, foi cumprido. E nem tem pronome. Quando ele fala estrutura pronominal, ele está se referindo à voz passiva sintética, aquela do verbo mais ser. Então, nada a ver. E na E, indeterminação do sujeito da ação. E ele foi encaminhado para... Peraí, ele foi encaminhado... Eu estou indeterminando o sujeito? Não, ele. Não. Vocês percebem que a questão é fácil? Só que ela demanda que você esteja extremamente atento, concentrado no que você está lendo. Você erra e depois você chega em casa, quando você vê direito, você fala, ai meu Deus. É ou não? Sim. Porque a única que sobra é a, ó, emprego da voz passiva, sem complemento de agente, ou seja, sem agente da passiva. Vamos explicar isso aí. Qual você tá? Na 3. Na letrada 3. Ó, a frase que está na letra A é o seguinte: o criminoso foi capturado. Esse aí eu lembrei daquilo que você falou, o verbo ser mais participo. Isso, a frase está na voz passiva, ele falou que está, e não tem o agente. Isso é uma característica do texto informativo? É, porque o foco da informação é o cara ter sido capturado. Não importa quem capturou. Tá entendendo? Então isso é muito comum. Agora, mesmo que eu não soubesse disso, bastaria que eu fosse eliminando as outras, porque as outras são fáceis de eliminar. A gente só não consegue que a gente não dá atenção direito ao que está lendo. Ele fala nominalização, na letra B, ó, nominalização com omissão do autor, mas tem um autor da ação verbal na frase. Na C não tem localização. Na D nem está na voz passiva, muito menos na passiva pronominal, que é a sintética. E na E não tem determinação do sujeito. Então, o que ele fala é comum num texto informativo indeterminar o sujeito? É. Só que na frase que ele deu como exemplo não está. Ele é muito capcioso nesse setor. Ele fala uma coisa que faz parte da estrutura do texto informativo, porém o exemplo que ele dá não bate com isso. Então é importante ler tudo, não ler só a primeira informação que ele traz. Então essa é a letra A. 4. Em muitos textos informativos, voltou a tratar do texto informativo, o autor insere alguns elementos subjetivos. A frase abaixo que exemplifica tal situação. Sublinha elementos subjetivos. O que é subjetivo? O que é uma coisa subjetiva? Exatamente. Subjetivo revela a opinião do eu que está falando ali, do sujeito. Tá? Muita gente errou essa questão porque não entendeu o que era subjetivo. Subjetivo Eu lembrei na hora. é a opinião
do eu. Quando a gente fala assim, isso aí é muito subjetivo, cada um pensa o que quer. Só que as pessoas não entendem isso, não sabem que subjetivo é isso. Tem gente que entende subjetivo como abstrato, né? E aí extrapola horrivelmente a questão, tá? Qual a única frase aqui que pode ter uma subjetividade? O preso foi capturado em sua própria residência no bairro da Prainha, em Barbacena. O cara foi capturado na residência, falou onde fica a residência, tem alguma subjetividade? É a letra B, ó. É pena que a prisão do acusado tenha sido feita sem testemunhas. Quando ele fala é pena, é um sentimento dele. Isso, ele lamenta. Sublinha esse é pena, porque esse é pena que está trazendo a opinião, tá? O que geralmente traz a opinião do autor do texto? Adjetivos, advérbios. Infelizmente, o autor do crime, não sei o que, não sei o que. Está dizendo é uma pena para ele, mas não é para o leitor, né? Pode ser que para outra pessoa que esteja lendo não seja, mas é a opinião dele, né? Nenhuma das outras frases, ó, os crimes de feminicídio parecem, teve gente que marcou a C, por causa do parecem. Porque parece... Parecem aí é por causa do verbo, né? Não, os crimes, né? Parecem. Nesse contexto, o parecer não é nada subjetivo, ó. Os crimes de feminicídio parecem estar aumentando nas cidades brasileiras. Mas o verbo só não concorda com o sujeito? Nesse caso? Os crimes parecem. Os crimes parecem. Não, mas assim, semanticamente, o pessoal tava falando assim, não, mas quando eu falo assim, parece que vai chover, pode ser a minha opinião só. Na verdade, quando eu falo, parece que os crimes de feminicídio estão aumentando, eu estou falando isso baseado em alguma coisa que eu li, em alguma pesquisa, então não é minha opinião. Né? A gente sabe que os crimes de feminicídio nem estão aumentando, parece só por quê? Porque antes as mulheres não denunciavam, né? Então hoje eu vejo muita gente falando assim, nossa, hoje em dia tá horrível. Eu falo, gente, estuda um pouquinho de história, né? Que você vai ver, o pessoal faz a redação e coloca assim, a humanidade nunca viveu uma violência como essa que vivemos nos dias de hoje. Meu Deus, cara, se você olhar, outro dia mesmo a gente tinha escravidão no Brasil. A Segunda Guerra, como que você nunca viu violência? Já foi muito pior. No Brasil existe. Ainda existe, né? E assim, dependendo do local, é bem mais violento. Então, assim, Amazonas, Nordeste, né? Aquelas cidades mais no interior ali, sofre. Então, letra B. Alguma dúvida em outra opção? Porque assim, a que deu mais dúvida aqui na quinta noite foi a C. Não tinha percebido essa na letra C, não. Mas está tranquilo para as outras? Vai ficar gravado? Vai! Eu vou postar depois para vocês, se Deus quiser. A 5. A população recebeu esta semana, por meio de cartazes distribuídos pelos diversos bairros do Rio, a informação sobre o telefone para denunciar atos ilegais à polícia. A situação abaixo que se utiliza do mesmo canal de comunicação. Sublinha canal. Não estava, né? Porque assim, isso aí tem a ver com a teoria da comunicação. P1 é o emissor, P2 é o receptor, aí o que você fala é a mensagem. Que canal que foi usado? Foi a língua, né? Foi imagem. Nesse caso aqui, ó, a população recebeu esta semana por meio de cartazes, então é visual. Exatamente. Sublinha por meio de cartazes, escreve em cima visual, é o canal visual. Né? Onde que isso se repete, esse canal visual? Letra D. Letra? Letra C. Letra C. No caixa eletrônico do seu banco, você, Vera, vê aparecer na tela a mensagem. É visual. Não, tinha umas que eles colocaram pra você não se sentir burra. Que ó, escutei ontem pelo rádio, mas teve gente que errou essa, tá? Teve. E outros estavam impossíveis. Ó, na letra A e na letra B é auditivo, ó. Ontem escutei no rádio, o sino da matriz anunciava, auditivo. O sino é auditivo. Na D, telefonaram à noite, também é auditivo, telefone é auditivo. O carro passava pela rua oferecendo laranjas aos moradores, é o cara pelo sistema de som. Então, a única que é visual é a letra C, perfeito. Todos os segmentos textuais abaixo exemplificam o discurso argumentativo, sublinha discurso argumentativo. Marília, eu peguei essa mania só pra você falar. Sublinha, destaca a minha prova.
Ótimo, isso, assim que eu gosto. Depois nem eu entendo o que eu fiz. Eu falo, meu Mas Deus. na hora faz todo sentido, não faz? Faz. Então, Na hora eu não é fico isso que você perdida, tá não. Vou me expor. Porque o que você sublinha durante a prova faz o seu cérebro ficar mais focado, mais concentrado naquilo ali. Ele fica em estado Mas de você alerta. vê que viaja, né? Com o texto. Aí ela fala um pouquinho É de muito A, importante. depois ela passa pra B, aí você tem que ir pegando. Ontem, no grupo de quinta, o pessoal estava discutindo uma questão, a gente vai chegar nela daqui a pouco, que um professor de uma professora bastante conceituada de um cursinho desse, não sei se de estratégia, não sei qual, realmente não me lembro. Ela marcou o gabarito errado. Aí o pessoal, ela marcou a letra E, professora, mas eu não consigo ver na letra E. Aí a gente analisou a questão e viu que realmente não era a letra E, era a letra B, eu acho. A gente vai ver. Mas assim, esses professores desses cursinhos, eles são muito pressionados, é o que eu estava falando com eles. Não crucifica a professora, não, porque assim, eles têm prazo, eles já estão exaustos. A turma de vocês está light, é pouquinha gente, mas a da noite está cheia. Quando todo mundo começa a falar, é hora que eles não me deixam falar. Eles estão cada vez mais nervosos, isso é normal. Quanto mais perto da prova vai chegando, o povo fica mais ansioso. Então, essa ansiedade transmite alguma coisa para mim também. Alguma coisa vem para mim dessa ansiedade, tá? Você imagina o professor também lá do outro cursinho. Ele também está nessa. Ele também compra a sua ansiedade. Ele também está na pilha. Aí, o cara pega a prova, saiu, ele joga a prova lá e fala, corrige até tal hora. Você está cansado, você já está exausto. Você tem que pegar aquilo numa hora que às vezes você não está... Né, com cabeça. O professor do cursinho, ele é juiz. Estava contando para época. Ele pegou para corrigir constitucional. Ele falou, não estou conseguindo não. Ele falou, pode corrigir, eu falei, não estou conseguindo fazer isso aqui não. Mas tem hora que você pega uma prova e você agarra aqui. Porque às vezes na hora a sua cabeça não está totalmente ali. Você já está exausto, né? O professor, imagina um professor que trabalha com turmas imensas, várias turmas, aquele frisson todo. No final ele dá uma relaxada, e aquela relaxada naquela hora ali, com aquela pressão sobre ele para corrigir tudo ali, para soltar aqueles gabaritos que são extraoficiais, né, que os cursinhos soltam, sai com erro, sempre sai com erro. Eu lembro que você falou assim, o cursinho corrigiu aqui tudo errado. Pô, eu tava achando que tinha errado isso aqui, mas por quê? Porque o professor está pressionado. Então, acontece mesmo, gente, tá? Eu podia agora falar assim, tá vendo? Errou. Essa não, é essa. Mas eu sei o que é essa pressão, entendeu? E sob pressão você não faz nada. Não é assim, você tem uma prova, domingo de manhã, domingo à tarde, você se prepara para ela, você tenta fazer tudo certinho para chegar lá o melhor possível e dar o melhor de si. É uma pressão que às vezes você está corrigindo aquilo ali num lugar que não é nem adequado, porque o cara quer aquilo ali porque ele quer postar ali o resultado. Então, sai erro. Por isso tem aluno que fala, professora, corrige a prova para mim. Eu falo, não, espera sair o gabarito. Tá? A gente é muito bala. Teve uma da Prefeitura de Paraíba, que é aquelas provas de prefeitura são, né? Aí eu já olhei, já fui ver, não sei o que. A menina, professora, posta o gabarito. Eram 10 questões só? Postei, bateu. Não bateu com o gabarito. 5 questões não bateram com o gabarito. A gente entrou com recurso e anulou assim. Porque estava errado mesmo. Só para mostrar para vocês que assim, é normal. O professor, ele não é um detentor absoluto do conhecimento. Ele não é uma pessoa que não erra nunca. Ele erra, principalmente se ele estiver pressionado. A gente fala muito para os alunos, tanto os professores de cursinho online aí, né, quanto presencial, o que for, tem que ter atenção, a FGV é uma banca que tem que ter atenção, tem que ter foco. E aí os outros querem que ele corrija sem foco nenhum. Vai dar mesmo, tá? Mas a gente vai chegar na questão aqui, aí eu comento com vocês. Vamos para a questão 6. Todos os segmentos textuais abaixo exemplificam o discurso argumentativo. Qual é a do discurso argumentativo? Assim não lembro só assim desse ou não. Mas eu marquei a letra C. Argumentativo, qual é a definição clássica? Ele defende Apresenta uma tese, né? tese, exatamente. Ou seja, é um texto de opinião. Texto de opinião e texto argumentativo é a mesma coisa, tá? Vocês Aí aí se divide ainda, né? Expositivo. Isso. Não,
existe o seguinte, tem o dissertativo, essa nomenclatura de dissertativo foi criada mais para avaliação de redação. Isso, aí se divide em dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, tá? Mas nem precisava colocar dissertativo, é só botar informativo, argumentativo, já resolveria. Nesse caso aí, o segmento em que a argumentação se apoia sobre um exemplo, porque isso é um recurso de argumentação. Já mandei esse material para vocês já tem um tempão. Quais são os recursos de argumentação? Exemplificações, que mais? Dados estatísticos, argumento de autoridade, que é aquela citação a um especialista. No expositivo? Não, no expositivo não. Mas, se tiver um dado estatístico no expositivo, ele está só expondo. No argumentativo, ele usa o dado estatístico para confirmar o que ele está falando. Ele fala aí, ó, só eu estou falando não, olha o dado aí, ó, falando isso, tá? Então, nesse caso, qual é a única opção em que a argumentação se apoia sobre um exemplo, que é um recurso de argumentação? Se você ama seus filhos, dê-lhes de presente nossos jogos educativos. Tem algum exemplo aí? Não. O mestre não apresenta jamais uma ideia unicamente no plano intelectual, ele a mostra de forma que o coração a sinta. Nenhum exemplo. A psicanálise mostrou que nossos comportamentos na idade adulta são determinados pelo inconsciente, como já disse Freud. Ele citou a psicanálise ou não? Oi? Aí ele citou a psicanálise como exemplo ou não? Pois é, eu tenho uma aluna que ela é psicóloga, e ela marcou essa, porque estava acontecendo o contrário com os alunos que são da área de direito, que estavam entrando, quem é advogado, né? Eles estavam entrando como direito nas questões. Cuidado, porque isso cria uma extrapolação do que está sendo pedido, tá? Ele quer só o seguinte, qual a frase de um texto aqui argumentativo que está trazendo um exemplo? O exemplo é um recurso de argumentação, assim como o dado estatístico, como a citação alheia. Ele está ali para o cara se apoiar nele para falar, ó, não sou só eu que penso assim, olha aqui um exemplo de uma pessoa que aconteceu isso com ela, tá? Então aqui tem, ó, a psicanálise, cheguei lá. A psicanálise mostrou que nosso comportamento na idade adulta, nossos comportamentos são determinados pelo inconsciente, como já disse Freud. Então se você pensar que o comportamento é um exemplo, mas ele seria se ele falasse assim, um jovem observado durante meses. Eu confundi porque quando ele fala psicanálise mostrou, então quer dizer que ele pegou um exemplo, né, de um comportamento que foi definido lá no Pode ter, pode. Isso, lá Freud já fez a pesquisa. Sim. Mas ele não jogou um exemplo. Na D que ele joga o exemplo, os professores não respeitam o horário de atendimento. Agora vem o exemplo. Fui encontrar meu professor de biologia e ele não estava no gabinete. Isso daí está confirmando o que ele falou antes. Antes ele falou, os professores não respeitam o horário de atendimento. Aí ele dá um exemplo, o exemplo dele mesmo. Eu mesmo fui lá e o cara não estava lá. Então ele quer que tenha um exemplo. É bem mais fácil do que parece, vocês perceberam? Porque eu passei o olho, eu marcaria essa, mas eu falei assim, eu ia pagar um livro. Não, porque aí você fala, eita, será que é isso mesmo, né? Então realmente é essa daí. Mas entenderam por quê? Entendi. A argumentação, ela pode se apoiar em vários elementos, em alusão histórica, em comparações. Então, ele citou, mas não afirmou, né, logo depois, assim, citou o exemplo. Ele indiretamente, ele disse que já tinham feito uma pesquisa, que já tinham vários exemplos, e aí chegou àquela conclusão. Mas ele não trouxe um exemplo para o texto. A D traz esse exemplo para o texto, né, explicitamente. 7. Meu aluno Roberto tira sempre boas notas nas provas, mesmo trabalhando 20 horas semanais no restaurante do centro. Isso prova que o trabalho em tempo parcial não prejudica o estudo universitário. O problema da tese defendida, ó, a tese é a opinião, é texto argumentativo de novo, vocês estão vendo? O problema da tese defendida nesse texto é o de que ela, quem souber que numa dissertação a gente nunca, jamais, em tempo algum, deve usar exemplos particulares, já vai saber qual é a resposta.
Né? Numa aula de redação, a gente sempre fala para o aluno assim, olha, nunca você use exemplos de um vizinho, de um parente, de uma pessoa próxima. Porque o cara que está lendo sua redação, ele não conhece essa pessoa, ele não quer saber o que está acontecendo. Ele não está nem aí. Ele quer que você jogue exemplos que são de conhecimento público. Né? Então, se você está falando sobre violência infantil, e aí você citar o caso daquele menino Henrique ou Henri, não sei como é que fala, não sei como é que a mãe dele botou, né, o nome dele. Aí você cita aquele caso, você está colocando um exemplo adequado ao texto, tá? Mas nunca citar coisas de natureza pessoal, que é o que acontece aqui, ó. Seria letrar a resposta, né? Seria letrar, se apoia sobre um caso particular, não representativo. Não é representativo porque não é de domínio público. E aqui tem mais do que isso até. Quando a gente fala de... Por que não é assim? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Depois eu volto aqui para falar disso. Na C, se estrutura a partir de uma analogia, partindo de um terreno conhecido para um desconhecido. Aí eu entendi que era de uma coisa particular para uma coisa assim, que eu parti dessa ideia que você explicou. De algo particular para universal, onde outras pessoas... Mas desconhecido não é universal. O problema é que desconhecido é o que eu não conheço. Universal eu conheço e é amplo. Percebeu? O problema é a palavra desconhecido. Agora, cuidado, porque essa noção aqui, se apoia sobre um caso particular, por que a gente não pode fazer isso? Existe aquele mito, acho que todo mundo aqui conhece, de que a vida no passado era muito melhor que hoje. Vocês já receberam, antigamente isso era comum no Facebook, eu nem entro mais no Facebook ultimamente, já tenho paciência, só estou mantendo meu Facebook, porque tem gente que entra em contato comigo. Mas não está adiantando muito, cara, de que às vezes eu vou lá e já tem 3 meses que a pessoa deixou mensagem. Nossa, eu já fiz isso. Mandei mensagem lá, nunca me respondeu. Aí eu vou lá, olho e falo, eita, quando foi isso? Maio de 2021. Puta, porque eu quase não entro mais lá. O que acontece? Vocês já receberam aqueles vídeos tipo, você marque aqui, curte aqui se você passou por isso, você chupou o pirulito zorro, você brincou com aqueles gêmeos, você isso, você aquilo, papá, a vida era tão boa, a gente era tão feliz. Aquela nostalgia bastante assim, sem vergonha, porque a vida antes não era melhor do que é hoje. Mas não era mesmo, gente. Tá? Você pode ter nostalgia de muita coisa, mas não era melhor, tá? Tem que ter cuidado. E tem gente que posta assim, eu ri muito que o cara começava assim, você que tem saudade disso assim, disso assim. Você é dessa época? É. Essa época era uma merda. O metiolate ardia, o não sei o que, falando assim, como melhorou hoje em dia, né? Aquelas pessoas que têm esse saudosismo, o nome disso é saudosismo, né? Que acham que tudo lá em 1900 lá vai bagaça era melhor do que hoje, ficam com esse pensamento restrito, não abrem a mente para enxergar as coisas. É igual aquela historinha que vocês conhecem do sapo que só vivia dentro da caverna e só via o mundo por aquela passagem. Todo mundo já ouviu essa história, né? Quando ele sai, ele fala, meu Deus, não. Tem gente que está ali dentro da caverninha olhando o mundo só por aquele prisma e achando que a vida é aquilo ali. Então, se você medir uma coisa grande por experiências próximas, você não vai encontrar um resultado que seja realmente considerado, vamos dizer assim, bom, né? Significativo, um resultado que vale a pena, porque só de quem está perto de você não é um resultado que vai atingir os outros também, tá? Tem vários autores que falam isso, a gente tem que procurar ter uma visão mais abrangente das coisas, e não só porque a vacina, eu não vou tomar essa vacina não, por quê? E meus 2 vizinhos tomaram e passaram mal danado. Tá, eu conheço um monte de gente que tomou e passou mal, eu passei mal, mas tem um monte de gente que não senti nada. Então, tem como você tirar por média só os seus 2 vizinhos? Não, né? Por isso, letra A, não pode se fazer um texto dissertativo bom, de qualidade, se apoiando em argumentos particulares, tá? Se estivesse pedindo a certa, seria certa? Não, boa pergunta, porque olha só, a E, ela fala que ele se ancora num argumento, que é a mesma coisa, argumento, testemunho de autoridade. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
o argumento de autoridade ou testemunho de autoridade ele é a opinião de um especialista. E aí, especialista, leia-se, não quer dizer que o cara tem que ter faculdade. Geralmente é, tipo assim, o cara defendeu uma tese na educação, aí ele botou uma frase ali de Paulo Freire, né? De um educador que seja bastante reconhecido. O cara falou alguma coisa sobre segurança pública, aí ele entrou com uma frase de um cara que era, nem sei que nome que tem, esses caras aí do governo que cuidam da parte de segurança. Enfim, um delegado, uma pessoa com renome, que já escreveu vários livros, Pode ser, o especialista pode ser uma pessoa com menos títulos, mas com um grande conhecimento naquele assunto, tá? Por exemplo, Chico Mendes, que era um cara com tremendo conhecimento de preservação ambiental. Era uma pessoa simples, mas era uma autoridade quando se falava de meio ambiente, né? Então, quando você faz um texto e coloca a citação de um especialista, aí é o argumento de autoridade. Aqui não é. Porque aqui ela está falando assim, o meu aluno Roberto, quer dizer, uma pessoa da sala de aula dela, trabalha meio expediente, isso não afeta ele. Tá vendo? Então não é um argumento de autoridade propriamente, né? Beleza? Tá entendido, Júlio? Show? Vamos para 8? Observe o segmento do texto abaixo, retirado de um jornal carioca. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo o calor do campo. Nossa, eu também. Nossa Senhora. Eu estou até estranhando que vocês não estão reclamando. Pode ligar os ventos? Já está ligado assim. Eu só pegar uma aguinha e eu estou reclamando. Eu acertei, mas eu acredito que essa não está difícil. Observe o segmento do texto abaixo, retirado de um jornal carioca. E aí vamos ver o que ele quer sobre esse texto primeiro. A palavra motoboys é um estrangeirismo de amplo emprego na língua portuguesa, assim como todos os que estão destacados nas frases abaixo. A opção em que o estrangeirismo empregado tem um substituto adequadamente indicado. Nem preciso ler o texto, tá vendo? Não preciso do texto. A FGV adora fazer isso. A gente já é a segunda questão hoje que você não precisaria ler o texto. Mas é pequenininho, não perco muito tempo. Mas perde. Aí lá na prova de direito, que os textos estavam imensos, você não vai conseguir fazer. Percebeu? Como é que uma coisa puxa a outra? Muito bem. O policial tinha em seu quarto um pôster de Sherlock Holmes. Você pode dizer que pôster é sinônimo de quadro? Não, você pode até pegar um pôster e fazer um quadro dele. Mas pôster é uma coisa, quadro é outra coisa, tá? A delegacia não tinha como fazer backup dos arquivos, não tinha como fazer compartilhamento. Backup é o quê? É armazenar, salvar para armazenar, não é isso? Então, não é. Mandava todas as mensagens por e-mail, correio eletrônico. Aliás, gente, e-mail, e é de electronic, mail é correio. Então, assim, um mínimo conhecimento de inglês já te levaria a acertar essa na seu. Ou de informática. Procurou as informações necessárias num site especializado no noticiário. A gente está careca de saber o que é site, né? E o restaurante não tinha serviço de delivery, de pagamento em cartão de crédito, de jeito nenhum. O que é o delivery? De entrega, né? Então, vou falar uma coisa, se errar essa questão, tem que apanhar com o gato morto até o gato miar. Qual o grau de dificuldade dela? Você está com uma questão de um nível de dificuldade absurdamente fácil, mas você está numa prova de nível de dificuldade das outras questões difícil. Aí você começa a ver,
não deve ser isso aqui não. Mas é, tá? Ela põe aqui umas 3, 4 questões que são muito fáceis. Mas, do jeito que ela monta, o cara já está pilhado e ele não acerta. Vamos para 9. Todas as frases abaixo foram retiradas de um relatório de segurança de um shopping. A única opção em que não ocorre nenhuma impropriedade léxica, ou seja, o mau emprego de vocábulos, sublinha impropriedade léxica e mau emprego dos vocábulos. Seria de sentido, Maria? Aí que tá, a chave para essa resposta é impropriedade Não sabia o significado. léxica. Léxico é vocabulário e ele acaba explicando mais à frente, ou seja, mau emprego dos vocábulos. Muita gente na turma, na turma da Saber a noite, explicação disso? Frase. E aí vai. falou assim, é concordância, professor? É o quê? Pontuação? Eu falei, gente, léxico é vocabulário. Falou qualquer coisa lexical, léxico é vocabulário, tá? Então, impropriedade léxica é um vocabulário que está impróprio, é um mau uso desse vocabulário, tá? Onde é que a gente tem isso? É. Na letra E, a vítima do atropelamento era observada com discrição pelos clientes que passavam. Não ocorre impropriedade léxica aí, tá? Que a questão é que é onde não ocorre. A vítima era observada, as pessoas passavam discretamente olhavam, porque ficam sem jeito. Tem gente que não liga, não, que via a cara. Enfim, a letra E é que não tem impropriedade, ou seja, a palavra não foi usada erradamente, foi usada adequadamente. Então vamos ver qual é a impropriedade da letra A. O segurança de plantão cometeu um ato de heroísmo ao salvar os meninos de atropelamento. Um ato de heroísmo? O ato de heroísmo tá bom. Sabe o que não tá bom aí? Falarei. Vou falar. É o cometeu, gente. O cometeu que não tá bom, tá? Sublinha aí. O segurança cometeu um ato de heroísmo. Um ato de heroísmo é uma coisa boa, não é? Ele não cometeu um ato de heroísmo. Ele praticou um ato de heroísmo. Cometer tem uma conotação negativa. Quando você usa o cometer, você quer dizer que aquilo que o cara fez não foi bom. Ele cometeu um crime, ele cometeu um erro, tá vendo? Eu não vou nunca cometer uma coisa boa. Ele cometeu uma vitória, não dá. Tá vendo? Na letra... Agora eu peguei qual é o sentido da questão. Mas ó, depois que pega essa, você fala, é só isso, é fácil. Estava viajando procurando cadê a frase. Abriu? Depois que você pega, você fala assim, nossa, é muito fácil. Procurando a frase errada, o verbo errado, tudo, porque eu não entendi o que ele queria. Desde mó tempo. Mas à noite foi a mesma coisa, tinha gente procurando concordância, procurando Também. todo tipo de erro de gramática, achando que era, né? Já teve aqui, já veio aqui, não sabe, era da barriga, né? Veio, assistiu ao Assistiu a minha mãe dormindo outra noite. Ele vai se aguentar. Tá muito linda. Um beijão. Amiga, você desobedeceu, tá? Não obedecia. Agora que ela tá me vendo. Eu já te vi assim. E a luta é verdade, ela não consigo. Fofinho. Aí eu era novinha. Aí lá eu era novinha. Poderosa. Aí eu era poderosa. Obrigada, Robertinho. Aí eu era poderosa, 30 e poucos aninhos. Eu já te vi assim, querendo me ver desde 1000 anos só no online, só aparece minha cara. Rejuvenesceu caramba, depois você emagrece, na minha idade, as pelancas descem tudo, cara. Nossa, eu olho a minha cara no espelho e falo, Jesus. A minha mãe que ficava assim, né? Minha mãe ficava sempre assim. Ai, podia subir um pouquinho aqui. Ai, mãe, deixa disso. Não sei o quê. Aí eu falei, ai, agora eu sou a minha mãe. Ai, podia subir um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Eu já falei com meu marido assim, a hora que eu chegar no peso que a nutricionista falou que eu tenho que chegar, eu vou querer levantar isso aqui tudo. Aí, ai, meu Deus. Mas é assim, os maridos sempre falam que não precisa. Depois que você faz,
Nossa, ficou bom, né? Aham. Vai dar um vapa. Você não queria que eu fizesse, né? Vamos lá. Isso se chama velhice. Nessa letra B, ó, o entregador escorregou graças à gordura derramada na porta da estrada. Escorregou e graças. Aê! Ó, graças a, você também Acordei. só vai usar pra coisa boa. Tipo, eu acordei, eu acordei. Ela dormiu, então. Gente, você fala assim, ai, tudo deu certo graças à ajuda da Mirelle. Ó, eu não posso falar graças a uma coisa ruim. Até a palavra graça, né? Você obteve uma graça, aquilo foi uma coisa boa. Não posso colocar aí. E aqui ele põe, ó, ele fala, o entregador escorregou graças à gordura. Por causa da gordura. Por causa é mais neutro. O graças tem o mesmo valor de causa. Porém, ele só pode ser usado quando o que vem depois é uma coisa positiva. Cuidado com esse conector, sublinho graças a. E presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Porque isso é a cara da FGV. A FGV adora montar questões pedindo para você substituir, por exemplo, um conector de um valor por um outro que tenha o mesmo valor, não é isso? Presta atenção, não troca indiscriminadamente não, porque se ele colocar um graças a, só serve numa frase que seja de natureza positiva, tá? Por exemplo, a criança morreu devido também traz causa, devido aos maus tratos. Aí ele manda você substituir por um que encaixe. Graças a tem o mesmo valor, mas é causa. Só que se você botar a criança morreu graças aos maus tratos, não pode, porque maus tratos não é coisa boa, não é uma graça recebida, tá vendo? Se você não fizer a leitura da frase e ele quer te pegar, é aí, que a maioria não lê não, tá? Só faz a substituição. E esse aqui substitui, pá. Aí você erra. Então muita atenção, porque já botou aqui, sei lá, dia 13, pode até acontecer, né? Sigamos. Essa daqui tá. Os seguranças foram hospitalizados e um deles goza de muito má saúde. Como é que você pode gozar de uma coisa? Olha que doideira. Eu sublinhei exatamente os conectores que estavam pedindo. Fiquei olhando se o verbo era pretérito. O que eu estava fazendo? Você não sabia o que a questão estava pedindo. E perdi um tempão nisso. Olha, a FGV monta as questões de um jeito que não é que é impossível você saber o que é. Mas para você saber o que é, às vezes você tem que olhar todas as opções. Aí você vai perceber que tem uma palavra que não está se encaixando. O cometer tem conotação negativa, o graças a tem conotação positiva. Mas, se for preciso, leiam primeiro todas as opções de resposta, dá uma olhada, como é que está montada. Aí volta, lê o enunciado para você entender mais ou menos como é que é. Quando você pega o que é ali, o fio da questão, aí você fala, pô, só isso. Né? Não é tão difícil assim. Mas até você pegar esse fio, é o perigo, tá? Olha C, os seguranças foram hospitalizados e um deles goza de muito má saúde. Gozar de boa saúde, gozar de coisas boas, tá? Ele goza de uma vida próspera. Não posso colocar ele goza de um câncer terminal. Ele não goza. Entendeu? Eu odeio. Coitado. Ele está morrendo. Os motoristas não tinham alternativa. Ou saíam rapidamente ou pagariam multas. Você sabe o que significa alternativa? Alter é outra opção. Se eles não gozam de outra opção, como é que a gente oferece duas depois dos dois pontos? Tá vendo? É um clássico erro, né, semântico, mas porque a gente não sabe que a alternativa é outra opção. E nem precisa colocar ele não tinha outra alternativa, porque a alternativa já tem o outro na palavra, tá? Então aqui, ó, também não cabe. Agora, a última está perfeita, não tem nenhuma palavra usada inadequadamente. Então, uma prova muito semântica. Eu perguntei até pro pessoal, falei assim, falei com vocês, né, no final da semana passada, vai ser uma prova muito textual. E aí muita gente falou assim, não foi não, mas conforme a gente começou a fazer, foi sim. Porque essas questões são textuais. Não, a de vocês vai ter um pouquinho mais de gramática, acredito. Menos texto. Eu não estou conseguindo mandar bem no
na parte textual. Eu estou apostando que nessa prova do dia 13 vocês vão ter entre 15 a 18 questões de gramática. Pode ter 17, 16 de gramática, de texto. E o resto de gramática. Está nessa linha aí. Possivelmente. Metade, né? Um pouquinho mais da metade. Um pouquinho mais. Mas assim, quando você faz a estatística, é praticamente metade. Né? Vamos lá, questão 10. Em todas as frases abaixo foi empregado o verbo cair, que é um verbo genérico, assim como por, ter, né? A frase em que foi proposto um substituto adequado para esse verbo. O palanque caiu devido ao peso excessivo. O palanque desmoronou? Será que substitui com essa? Eu isso na última aula, antes da gente fazer a prova. A gente comentou isso sim, foi verdade. Desmoronar, gente, não é simplesmente cair. Né? Desmoronar é o quê? Tem a ver com a queda de morros. Isso é feito por partes. Né? Não cai assim, ó. O morro não cai igual um prédio. Pá. Né? Ele vai soltando ali em pequenos pedaços até que ele desce. E o palanque caiu, possivelmente não foi assim, né? A rocha caiu sobre o povoado, destruindo casas. A rocha ruiu. Ruir também é um processo que não é de uma vez só. Talvez aqui se fosse rolou, a rocha rolou sobre o povoado, coubesse melhor, mas ruir, se ela ruiu, não teve tanto risco assim, né? Os lutadores caíram abraçados sobre a lona, precipitaram-se. Nada a ver. Nem preciso falar nada, né? A árvore de velha caiu sobre a estrada, tombou. Perfeito. Perfeito. A árvore tombou. Porque a última, a claridade que cai nas vidraças e se despenca. Nossa Senhora, ficou até feio, né? Se despenca. Jesus. Tem umas que são muito fáceis de você ver que não são. Então, letra D. Essa questão, a 11, a gente fez uma numa outra prova da FGV que a gente fez aqui em aula. Vocês vão lembrar já já, ó. Em todas as opções abaixo, há uma sequência de adjetivos que expressam uma mesma ideia. Sabe o que eu estava fazendo isso? Ônibus. Veja. Aqui, sabe o que é? Olha o que ele fala. Todos os adjetivos estão expressando uma mesma ideia, mas numa gradação. Um é mais forte que o outro. Aí ele fala a opção em que esses adjetivos partem do menos para o mais, do menor, da menor intensidade para o mais intenso. Do menos para o mais intenso. Muita gente se enrolou para ser, por não saber o que é colérico. Colérico é raivoso. Só que colérico é mais até que raivoso. Colérico é muito irado, muito raivoso. A pessoa está muito nervosa. Ela está num estado assim que ela está prestes a explodir. Ou melhor, ela já está explodindo. Tá? Então, o problema da C é que tem uma gradação. Só que vai lá em cima no enunciado. Partem do menos para o mais intenso. Sublinha, partem do menos para o mais intenso. Na letra C está partindo do mais para o menos. Tá vendo? O problema da letra C é que está invertido. Está partindo do maior para o menor. A resposta, vocês já têm o gabarito, é letra D de bola. Afastado, distante, remoto. Afastado, eu estou afastado de vocês. Ó. Distante, eu estou distante? Não. Agora, remoto é mais que distante. Ó, aqui o pessoal que está assistindo pela internet é remoto, né? Então, muito cuidado. É essa daqui que é a resposta. O pessoal perguntou da A também à noite. Amigo, companheiro e parceiro. O problema dessa aqui é que companheiro é muito mais do que amigo. Companheiro, a etimologia da palavra, esse com é o cum, preposição latina. Esse panhe é panis, que é pão em latim. E aí, por último, o sufixo ele. Companheiro é aquele com quem eu reparto o pão, eu compartilho o pão. O Papa sempre fala isso na missa do Galo, né? Todo ano. Isso é muito falado em religiões. O
companheiro é aquele com quem eu reparto o pão. E essa ideia vem de muitos anos, vem de séculos, da antiguidade, quando você não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. O momento ápice era o quê? Era o jantar, o almoço. Então, quando você convidava alguém para jantar com você, para almoçar com você, aí você estava convidando essa pessoa para o momento mais importante da sua família, tá? Então, aí temos tudo misturado, por isso não é a letra A. Alguma dúvida nas outras letras? Não? Então, vamos lá. 12. Em todas as frases abaixo há uma substituição de termos pelo relativo cujo. Ah, essa daí que a professora marcou errado. Vamos lá, vamos a essa. Vou colocar no quadro as frases. Vou ler de novo. Em todas as frases abaixo há uma substituição de termos pelo relativo cujo, cuja, cujos, cujas. A frase em que essa substituição foi feita de forma adequada. A gente já viu o pronome relativo, vamos dar uma olhada na letra A. Aquela cidade da qual vemos as igrejas, é Barbacena. Eu fiz essa questão aqui no meio da semana e botei Barcelona. Falei, de onde que eu tirei Barcelona? Aí na letra C tem Barcelona. Eu falei, tá vendo como é que a leitura é? Você capta com os olhos além daquilo que você leu. Aquilo que a gente falava naquela teoria do texto, né? Que a gente capta muito, os olhos captam muito mais do que você está lendo. Qual é a primeira oração? Vamos lembrar que isso aqui é um pronome relativo. Está retomando aquela cidade. Primeira oração é o quê? Qual que é a primeira oração? Isso. Aquela cidade, parei aqui, onde É ela... Barbacena. É Barbacena. A segunda oração está aqui no meio. Então, primeira oração, aquela cidade é Barbacena. Perfeito. Agora vamos ver a segunda. Como é que fica? Eu tenho que botar isso aqui no lugar do a qual? Vemos as igrejas daquela cidade. É porque eu mudo tudo, eu tiro da obra. Vemos as igrejas daquela cidade? As igrejas são daquela cidade, né? As igrejas são daquela cidade. Ó, a cidade da qual vemos as igrejas. Então seria as igrejas daquela cidade. Não pode mudar o verbo, não. Não, o verbo tem que manter mesmo, tá? Vemos as igrejas daquela cidade. Só que é o seguinte, o pronome relativo retoma um termo anterior, como qualquer outro, mas o cujo faz uma relação de posse com o seguinte. O seguinte está muito longe. Então, aqui nesse caso, se eu colocar, que foi a frase que ele fez, ó, aquela cidade cuja visão temos das igrejas. De onde que ele tirou visão? Tem visão aqui, ó, nessa oração? Tem o verbo ver. Ele não pode mudar a oração. Então não pode ser essa aí, tá? Na letra B, esse senhor cujo, do qual conheces a filha, meu tio. Esse senhor cujo conhecimento, ó, ele trocou conheces por conhecimento. Então não pode Mexeu, não pode trocar. Tem que manter os termos que estão na oração. Picasso, parte dos quadros dele, são exibidos em Barcelona, morreu em 1973. Exibido com exibição, foi isso? Trocou? Ou não? Não, trocou também, ó. Trocou. Ele fez assim, Picasso, vírgula, parte dos quadros dele são exibidos em Barcelona. Aí vem, morreu em 1973. Trocou também. Teoricamente, você vai deixar aí em stand-by. Os livros dos quais as páginas foram copiadas são os mais caros da coleção. Os livros de cujas páginas foram copiadas, peraí, é o contrário. As páginas de cujos livros foram copiadas. A ordem é diferente. E
a autora, a professora do outro cursinho, deu como resposta a letra E. Vamos ver por que não pode ser a letra E. Aí volto a dizer, trabalhando sob pressão é muito fácil cometer erro, tá? Vamos ver a letra E. Fica E. As goiabeiras Olha só, vamos separar essas duas orações? Qual é a primeira? As goiabeiras As goiabeiras, parei aqui, ó, olha o pronome relativo. são asiáticas. Só pode estar retomando quem? As goiabeiras, né? Mas a primeira oração, as goiabeiras são asiáticas. Perfeito. Show. Agora vamos lá. Faz para mim a segunda oração. Das goiabeiras saem os frutos mais doces do pomar. Das goiabeiras. Olha Posso só. colocar o das ou não? Porque eu já li. Oi? O das entraria? Não? O das tem que entrar por quê? Porque ele sai de algum lugar. Ó. É o verbo intransitivo com a adjunta interverbo de lugar. Então, como é que vai ficar? Os frutos das goiabeiras saem Então seria dos frutos. mais doces. Ah, não. Não, peraí, fiz uma merda aqui. Vamos lembrá-la de novo. Porque esse mais doces do pomar, ó, sai os frutos mais doces do pomar, esse que vai ser o sujeito. Os frutos mais doces do pomar saem das goiabeiras, tá? Deixa a ordem aqui. Os frutos. E são eles que saem. Isso. Mais doces do pomar saem das goiabeiras. Ou a ordem que você colocou, das goiabeiras saem os frutos Mas mais. quando você inverte, você perde a. Às vezes a gente fica meio enrolado para fazer, né? Então, olha só, a posse está aqui, ó, os frutos mais doces do pomar. Não tá com a palavra goiabeira, tá vendo? Ela viu a posse aqui e aí achou que era essa, porque de repente não se lembrou. A melhor coisa é você desmembrar as duas orações, observar a segunda, como é que ela está montada, que aí você vai ver que a posse está aqui. A posse não está com a palavra goiabeira. Eu também Então, não vi posso essa. usar Eu achei que era as essa frase. goiabeiras do pomar. Que era do cujo pomar, né? Desse pomar. Eu não me lembro. Mas tá vendo como é que se desmembrar a gente enxerga? Aí a gente vai ficar com a C, que é a resposta do gabarito, inclusive. Picasso, parte dos quadros dele são exibidos em Barcelona. Olha a ideia de posse aí, ó. Quem escreveu essa frase percebeu que tinha posse em algum lugar. Colocou, inclusive, esse dele aí, ó. Tá vendo? Os quadros dele. Perceberam? Ainda tem nada a ver com isso. Colocaram aí um dele. Esse dele é a constatação de que a pessoa percebeu que tinha posse na frase, tá? Aí, mesmo que ele tenha substituído exibir por exibição, é a que fica melhor. Porque nela cabe a ideia de posse, são os quadros dele. Beleza? A 13, aquela história que já passou aqui também, numa questão que a gente corrigiu, né? Em todas as frases abaixo há uma expressão formada pelo advérbio não, mais a forma verbal. A gente já viu uma questão desse tipo. Essa foi a minha primeira questão na prova. É? Por isso é um bom sinal. Mas é sinal que eles repetem, eles têm um padrão repetitivo de questões, né? A gente tem que aproveitar isso. A frase abaixo em que a expressão destacada foi substituída por um só verbo, porque veja bem, usou não e um verbo.
Ele quer um verbo que já traga essa ideia negativa, né? Por um só verbo, significado equivalente e adequado ao contexto. Não aceitou o convite, declinou do convite. Exatamente a palavra que a gente... Menina, na prova de BH é muito engraçada. A Maria ficava falando verbo haver, cuidando pessoal. Eu Aí peguei a você- questão aí, eu marquei, nem li. Toda eufórica. E Maria falou. Maria falou. Estava certo o que a Maria falou. Mas o que estava pedindo era Outra não coisa. tinha nada a ver com a ver. Eu vi o haver. Mas sabe o que é? Ansiedade. Ansiedade. Ansiedade é aquela história, muita farinha para uma peneira. É. Né? Então, você sabia, a informação estava ali, mas não tinha filtrado ainda. Não tinha nada a ver com o que ele estava pedindo. Você vai ver que ao longo dos concursos que você for fazendo, com um treino adequado e com persistência, porque assim, muita gente quer, mas pouca gente tem a O persistência processo adequada. ninguém quer passar. Ninguém quer passar pelo processo. Não é fácil. Né? O processo não é fácil e ele é de médio a longo prazo, ele não E é de dói. curto prazo. E dói. É doído. Dói, tá? Né? Esse rapaz que eu falei da noite, né? Ele às vezes comenta, pô, professor, e assim, a gente já estuda comigo há um tempão, então a gente conversa muito. Aí eu falei pra ele, quando ele começou a passar, eu falei, calma, que você já tá batendo na trave. Aí agora ele já tem concurso que ele tá esperando pra ser chamado, já tá na beirinha lá. Entendeu? Então assim, é bom quando você começa a ver isso acontecer, mas isso não acontece do dia pra noite. É um processo. E nem todo sempre mundo- depende de você. Assim, depende no sentido de você ter que se dedicar e praticar. Senão a Sim, coisa não essa vai- parte depende de Se você você. exercitar, você nunca vai melhorar. Mas tem uma parte que não depende de você. Como na minha situação, eu tenho pra mim que eu estagnei, mas assim, é o mesmo período de Não estudo. necessariamente, né? Mas sei lá, né? Vai que eu dou uma sorte. Belo dia eu acordo e é meu dia. Não, mas olha, quando você fala, Que saco, vai tirar porta, não vai. vai tentando, porque você, cada prova você vai rompendo Na um pouco porta da mais. espera, né? Porque eu não ia passar de primeiro não, eu fui sentada lá esperando. Então, mas assim, passar, eu tive um aluno que mandou mensagem, deve ter uns 3 ou 4 meses, que ele foi chamado para um concurso que eu nem lembrava o que ele tinha feito. Estavam chamando os últimos lá, ele foi chamado. Ele, Maria, poxa, eu tô tão feliz, muito obrigada. Eu falei, pô, muito obrigada. É um trabalho de vocês. Se fosse eu que fizesse o milagre da multiplicação dos pontos, eu ia montar uma linha de liquidar. Marília faz os seus pontos se multiplicarem. Mas não é. Eu dou aula para um monte de gente, nem todo mundo passa. Nem todo mundo passa não é porque não se esforça não, mas muita gente não se esforça. Tá? Não desiste. Porque tem uma parte que não depende de você. Você pode, na véspera da prova, passar por um problema sério, perder um parente, enfim, ficar O doente. psicológico influencia muito. Você Muito. falou isso comigo, ansiedade, o hábito de fazer a prova, eu ainda sou muito ansiosa. Mas eu tô conseguindo controlar isso melhor, assim, sem Ótimo. chegar com aquela Ansiedade é terrível. ansiedade. A Rosane veio aqui aquele dia com vocês, eu não sei se foi realmente bom, que ela depois conversou comigo e falou, Maria, eu deixei a conversa fluir e acabou que eu não fiz umas coisas que eu gostaria de fazer. Então, quando a turma nova começar, passar aí um mês ou 2, eu vou conversar com ela de novo para ela voltar e tentar fazer o trabalho de novo com vocês, porque assim, ajuda muito, muito, tá? A controlar. Vários dos pacientes que ela tem lá são meus ex-alunos ou alunos que usam para tudo, até para a vida, para problemas pessoais. Tinha gente, cortando rapidinho, nessa prova, eu achei surreal. Você via, tipo assim, vários candidatos, uns que foram tentar, outros que não sabiam nem o que estavam fazendo ali. Então, vontade de falar, só tem que somar números e fazer minha prova tá difícil. Nada, boba, se for pra passar. Sabe o que ele foi não. fazendo? A menina sentou do meu lado. Antes da prova, ela começou a cantar, mas sem. Ficava batendo. E eu tentando me concentrar, né? Pra se acalmar. Nervosa. E um olhava pra cara do outro. Meu Deus, vai estar fazendo isso. Eu olhava pra cara do outro assim, gente, o que eu tô fazendo? Aí eu falei, se ela continuar, quando abrir a prova, eu vou ser obrigada a falar. Aí sentou um outro do outro lado pra se caneta durante a prova. Nervoso. E aquilo, qualquer coisa te chama atenção. Tipo, você- Mas aí é que você tem que exercitar a concentração, tá? Vou te falar assim, eu tenho muita facilidade para concentrar. Eu entro na prova, eu não escuto nada ao meu redor, eu deleto o ambiente externo. Quando eu acabo a prova, parece que eu tô saindo do buraco, sabe, Alice? Sabe quando a Alice pula no buraco? Parece que eu tô saindo do fundo assim e falo, eita, às vezes eu até assusto, falo, eu olho, só tem 2, 3 na sala, eu falo, meu Deus, o povo saiu, eu nem vi. Ele desperta. Mas eu tive um período que eu não estava conseguindo essa concentração, estava com uma série de problemas. O professor andava, estava fazendo na época o mestrado, o professor andava na sala, o pé dele andando, aquilo me
me tirava a concentração. Não sei se é porque tava estresse. Estava muito próximo, porque tipo assim, eles não pularam cadeira, então eu estava aqui, o menino estava aqui, e ele estava batendo na cadeira, assim. Todo mundo reclamou que não teve distanciamento. Não teve. E que teve um aluno meu que ele falou que fez a prova numa sala de educação infantil. Nossa, As minha cadeiras cadeira. pequenininhas. A minha cadeira era pequena, eu fiquei com as costas doídas, eu não sentia Ele posição. falou lá, tinha um cara, sabe aqueles caras que malha tudo, são imensos? O cara foi pra prova, tiveram que botar uma mesa, uns negócios lá pra ele lá atrás, que ele ficou sozinho lá atrás, porque ele não cabia na cadeira. Mas eu acho uma sacanagem botar adulto numa sala de educação infantil, gente. Só pode ser, né? Não tem condição, né? Mas eu acho que também a gente faz de tudo pra pessoa. Meio que testar, meio que testar. Fazer aquela prova. Então, assim, por isso que às vezes eu me preocupava, pô, essa rua faz muito barulho, não sei o quê, eu falei, quer saber? É a realidade do povo. Você vai fazer uma prova, tem uma obra do lado, o cara não vai parar a obra porque tem prova que ele não quer nem saber. Ele tá mandando ver na brincadeira. E às vezes aí, quando eu ia fazer Enem, nossa, eles estavam lá no Santo Antônio, fazendo Enem, passava carro de som, às vezes como parado, aquelas músicas, esse funk, entrando na cabeça, assim. Martelando. Não, porque música ruim gruda, né? Você já viu? A música é ruim, ela cola na sua cabeça. Claro que cola umas boas também, mas a ruim, ela passa o carro na rua, você não precisa nem gostar de ouvir, o cara do carro de som passa na rua. E você tá, uma vez eu tava, o tapinha não dói, o tapinha, porque o cara passou na rua, eu falei, sai! Então a gente tem que exercitar essa questão da concentração. A Rosane é muito boa nisso, tá? Eu, assim, acredito que não, ela mesma falou pra mim, eu não fiz o que eu queria, porque eu acabei deixando a conversa rolar. Então, assim, acho que vale a pena ela voltar com uma coisa mais focada. E eu tenho uma aluna que é psicóloga, a gente está conversando. Ela está preparando também um trabalho bem legal. Eu estou acompanhando desde o ano passado. Aí eu falei, vai ser para esse ano, lá para abril, mais ou menos. Ela falou, não, beleza. Então, acho que vai ajudar vocês. Não quer dizer que vai resolver. Se você sentir que você tem uma ansiedade muito grande, você vai ter que procurar um profissional. Não necessariamente esse que eu estou trazendo aqui. Você pode procurar outro. Isso não é vergonha nenhuma, tá? Não vai fazer igual um aluno que eu tive que ele falou assim, eu sou maluco, pô. Eu não estou falando que você é maluco, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que tem pânico de avaliação. O cara está estudando maravilhosamente bem. Falou que a prova é domingo, ele já trava. Tive um aqui que ele ensinava a matéria para os colegas. Eu via, ele falava, não, isso aqui é isso. Eles estudavam juntos todo fim de semana. E os outros passaram, ele não. Ele chorou aqui dentro. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí o pessoal falou, Marília, mas era ele que ensinava pra gente. Eu só fiz essa questão porque ele me ensinou. E ele errou a questão que ele ensinou. Quer dizer, o que aconteceu? Ele não sabia? Não. Alguma coisa no emocional. E eu já conhecia a peça. Tá? Então, assim, mas a gente fala, a pessoa às vezes não quer ouvir, que ela precisa de uma ajuda de um profissional naquela aula. Vocês têm que ver até que ponto que eu estou indo. Até que ponto que eu preciso de um auxílio. Porque isso também faz parte da preparação, tá? De uma boa prova. Vamos lá, então. A 13 é a letra A, né? A 12 é a C, a 13 é a A. A 13 é exatamente igual a gente fez uma aqui, né? O declinar. Ó, a terceira, viu? Mas não é a mesma questão. Ele usou a mesma palavra numa das opções, né? 14. Todas as frases abaixo se iniciam por um termo preposicionado. A frase modificada, de forma a suprimir esse termo, que altera o sentido da frase original. É uma questão de reescrita, né? Mas não é das mais difíceis, não é das piores, tá, gente? Vamos lá. Neste jornal há notícias apavorantes. Este jornal publica notícias apavorantes. Alterou o sentido? Não, né? Em sua irritação, disse coisas inconvenientes. Sua irritação levou-o a dizer coisas inconvenientes. Mudou o sentido? Não. Em suas cartas, revela-se toda a sua generosidade. Suas cartas comprovam toda a sua generosidade. Revelar e comprovar? Revelar e comprovar não é exatamente a mesma coisa, mas está próximo. Numa gruta, achamos abrigo durante a tempestade. A gruta protegeu-nos durante a tempestade. Protegeu, abrigou, mesma ideia, né?
Nesta região há 5 povoados importantes. Essa região compõe-se de 5 povoados importantes. Qual que é essa ali? Essa é. Ué, que o gabarito tá C. É C não, letra E. Gabarito é E. Vou pegar o oficial pra ver se cabe recurso. Não, esse que eu tô é o oficial, tá? É? É o oficial. Vamos gerar. Nessa região há 5 povoados diferentes. São só os 5? Tem 5 que são diferentes. Agora, essa região compõe-se de 5 povoados diferentes. Parece que só tem os 5. Esse que é o problema, tá? Por isso que é a letra E. De repente você pegou o gabarito de uma outra prova, não? Não? Uai, gente. Porque esse é o oficial, tá? Vamos lá, agora ele mudou de texto. Ele botou um texto um pouquinho maior. Vamos ver a questão. O segmento desse texto, cujo vocabulário pertence a um campo semântico, sublinha campo semântico, sem relação com o policial, o campo policial, né? O homem policial, tá? Primeira coisa, campo semântico é a mesma área semântica. Então, por exemplo, se eu vou falar de meio ambiente, eu vou falar de ambientalistas, eu vou falar de desmatamento, eu vou falar de proteção ambiental, são as palavras que têm relação com esse assunto, tá? Isso é campo semântico, elas não têm que ser de mesma raiz etimológica. Então vamos dar uma olhada. Será que eu preciso ler o livro? O texto? Claro que não, né? 4 pessoas foram presas em flagrante nessa quinta-feira por tentativa de estelionato e organização criminosa. Esse texto pertence ao campo semântico policial? Está falando de coisas relativas à polícia? Tá. Então não é esse. Ele quer o que não tem relação com... Esse tá difícil, não. Não tá bom. O grupo, segundo investigações, atuava em uma empresa e oferecia às vítimas investimentos financeiros com retornos atrativos. Está no campo policial? Vítimas, né? Investigações. Durante a apuração ficou comprovado que os acusados ofereciam um rendimento de 1% sobre o valor inicial da aplicação. Os acusados, tá vendo? Pressão. O grupo, em seguida, abria outra firma com nova razão social e nova pessoa jurídica para enganar outras pessoas. Acho que é essa. É essa. Os 4 foram ouvidos na delegacia e autuados por tentativa de estelionato. Aqui não tem, na frase, embora ela esteja no mesmo texto, essa frase não está diretamente ligada à rotina dos policiais. Então é essa daí. Fácil, né, gente? Então, muito certo. Já ia zerar, né? Bom, ia zerar, porque outras semanas foi feita. Viu? Todas as frases abaixo foram reescritas na forma negativa, mantendo-se o sentido original. A forma adequada de reescritura está na frase: a empresa fracassou. A empresa não se desenvolveu? Não. A empresa pode ser imensa, super desenvolvida e fracassar. Não tem nada a ver, né? O time foi eliminado, o time foi campeão. Macris. O time não foi. Eliminado, ele não foi. Mas o time que fica em segundo, ele não foi eliminado. O time que vai para a final junto com o outro, ele não é eliminado. Então, ser eliminado não quer dizer que não foi campeão. Só isso. Entendeu? O time foi eliminado, o time não foi campeão. Aplicação. Essa atriz está envelhecendo. Essa atriz não atua mais. Pô, nada a ver. De repente a atriz é novinha. A gente tem casos aí. Aquela menina que agora está apresentando o The Voice Mais, mulher do Michel Teló. Ela era atriz da Globo. Ela não faz nada há muito tempo. Eu vi a reportagem falando que ela ia apresentar o The Voice. Quando ela falou, tá novinha. Não tem nada a ver. Proibiram-nos de sair do colégio, proibiram-nos que não entrássemos no colégio. Nossa Senhora. Proibido de sair, proibido de nada a ver, entrar e sair contrários, né? Aquele filme me aborreceu, aquele filme não me agradou. Essa não é a melhor resposta, assim. Eu não concordo. Ela não é boa, mas é a menos pior.
Porcaria é essa? Sei lá, acho que eu ia Aborrecer confundir e com a agradar. gay. De todas as que tem aí, é a menos pior. Agora, é boa, é perfeita? Não. Aborrecer é muito mais do que não agradar. Tá? Desagradar não necessariamente aborrece. Aborrece um pouquinho. Então, por isso que a gente, assim, aceita, mas não é perfeita. A FGV gosta de questões assim. Você vai pegar aquela que sobrou, né? É o que tem pré-luz. Esse negócio de barrar. Vai barrar. Mas você vê, muita gente falando, caíram coisas que nem tem no português. Pô, quem está acostumado a fazer prova da FGV, tudo que a FGV pede está aqui, né? Então, assim, não é a questão perfeita, não é maravilhosa, mas serve. A forma de substituição do termo onde por um nome é adequada na seguinte opção. Essa questão é uma pegadinha. Sabe por quê? Você pensa que ele vai pedir o onde, ou aonde, ou onde se referindo a lugar. Não é nada disso. Não é nada disso, porque ele fala assim, a substituição do termo onde por um nome. Ó, este palácio é onde está instalado o Supremo Tribunal Federal. Este palácio é a base, ele substituiu o onde por base. Base, tá parecendo assim os Avengers, né? Vingadores, a base. Parece coisa militar. É essa? Essa daí não está correta, a letra A. O Palácio da Alvorada, onde vive o chefe de Estado. O Palácio da Alvorada, local de trabalho. Peraí, viver é morar ali. Local de trabalho é outra coisa. Então não substituiu bem, tá vendo? Puseram uma cruz onde ocorreu o acidente. Puseram uma cruz na situação. Essa eu não vou nem comentar, que eu acho que não precisa, né? Situação tem a ver, nada a ver. Gostaria de saber de onde vieram estas caixas. Gostaria de saber a origem destas caixas. De onde vieram é a origem. Então, tá certinha a letra D. Mas a gente fica tentando ver se tem aquela história do... Né? Na verdade, você perde tempo fazendo isso, quando na verdade ele está te pedindo outra coisa. A base não seria? Não, porque olha só, o palácio é onde está instalado o Supremo. O palácio é a base do Supremo. A base tem uma conotação até bastante militar, que é onde todos se reúnem, né? O palácio, o Supremo não, mas eles se reúnem lá para averiguar, para dar veredito, mas não é base. Podia, se fosse sede, tá vendo? Sede daria certinho. Mas base, né? Base é mais para origem, né? Origem, local. Dependendo da frase, igual aqui, deu para trocar por origem. Você vê que ficou bem diferente do que ele pede geralmente. E aí que tá a pegadinha, Júlia. Porque ele não fala para você assim, olha, essa questão aqui, você vai trocar pelo... Você vai ver se está certo o uso do onde aonde. Ele quer que troque por alguma expressão que substitua adequadamente. E na letra D, ó, gostaria de saber de onde vieram. Eu acertei, não sei como. Não é só o de onde, é o de onde vieram. Tá vendo? Vieram traz essa ideia de origem. E aí vai dar, gostaria de saber a origem destas caixas. Dependendo do que trocasse, tinha que ser lugar mesmo, né? Muito bem, vamos agora ao outro texto. O segmento desse texto em que há a preocupação de informar e convencer, ou seja, ele é informativo ou argumentativo. Precisa ler o texto? Não, mas se você se sentir inseguro, se você estiver se sentindo, sei lá, professora, não sei direito o que eu faço, você até pode ler o texto, tá? Mas ele só quer o segmento. Ele quer o segmento. Ó, sublinha informar e de convencer. De informar e de convencer. Não é só informar, tem que ter alguma coisa aí que ele queira te convencer. O Conselho Holandês de Saúde explica que os açúcares da fruta do suco de laranja são absorvidos pelo corpo muito rapidamente, porque eles entram no corpo em forma líquida. Um inocente suco de laranja, né? Olha que beleza. Meu pai já sabia, meu pai era diabético e a nutricionista falou pra ele, falou, o senhor não toma, tipo, não vou tomar uma laranja ou vou tomar um suco? Não tomo suco porque tem que ter várias laranjas no suco. E vai direto, ela explicou isso aqui.
que para ele que é diabético vai dar um pico, né, no açúcar, principalmente se tomar em jejum. E você não come o bagaço da laranja. É uma coisa que a gente acha, vou tomar um suco de laranja super saudável. Ferro! E esse texto é bem legal porque ele explica isso, né? E o Conselho Holandês de Saúde, a produção de laranja na Holanda é muito grande, mas a verdade é que, vocês já viram que a camisa de futebol do time da Holanda é laranja? Eu nunca entendi porque a bandeira deles não tem laranja. Aquele laranja é da bandeira da Casa de Orange, que é uma casa real, que lá em lá vai bolinha, foi, vamos dizer assim, governou a Holanda, né? E aquilo ficou. Por isso que eles usam a camisa, uns troços muito doidos, né? Muito louco mesmo. Mas vamos ver a questão. Por que eles mesmos entram no corpo tão rápido, em uma quantidade tão alta? O corpo converte facilmente este açúcar em gordura. Tem opinião aí? Então, quando ele fala... É a intensidade da entrada. Não necessariamente a opinião. Ele está falando que entra rápido, porque entra na forma líquida, né? Então se converte em açúcar muito rápido. Um copo de suco de laranja contém tanto açúcar quanto um copo de refrigerante. Tem opinião dele? Não. Isso significa que você pode ganhar peso rapidamente e pessoas com mais gordura corporal terão maior chance de ter diabetes. Tem opinião? É a dúvida entre a B e a E. B? É, a do tão. Mas olha só, é só um intensificador do rápido, tão rápido, muito rápido. O tão não necessariamente vai estar exprimindo a opinião, ele está falando uma informação. Porque quando você toma o suco de laranja, ele entra na forma líquida, então ele é processado rápido. Por isso que é tão rápido. Então, é uma informação científica. É tudo a partir de um copo de suco de laranja. Tudo acontece. Tudo que ele falou antes, a partir de um copo de suco de laranja. Isso daí Essa tem é opinião? a conclusão dele, né? Não é a conclusão dele. É a informação. Tudo começa, tomou um copo de laranja, o que vai acontecer? Aí fala aquilo tudo. Convencer ali, né? Agora, a única que tem opinião é a D, gente. Isso significa que você pode ganhar peso rapidamente e pessoas com mais gordura corporal terão mais chance de ter diabetes. Ele está falando diretamente com você, tá vendo? É aí que está a parte que é informação e convencimento. Porque ele quer te convencer qual o medo das pessoas ganhar peso. Então você pode ganhar peso. Qual o medo das pessoas? Ficar doente, ter uma doença crônica. Diabetes é uma doença crônica. Então ele coloca as duas coisas que são o medo e aí nisso ele te convence. É igual aquela propaganda do cigarro. Você pode ter câncer, você pode ficar impotente, os homens têm mais medo de ficar impotente do que ter câncer, né? Então, enfim. Ai, Jesus. Então, letra D de dado. Vamos fazer mais uma? Dá tempo. Numa noite friorenta, um casal recebe um casal de amigos para jantar. Sentam-se inicialmente na sala de visitas, onde as janelas estão abertas. E a mulher recém-chegada diz: os jornais dizem que hoje vai ser a noite mais fria do ano. Nesse caso, a frase tem uma função manifesta e uma função real que correspondem respectivamente a quê? Essa é certeza. Uma informação e um pedido. Informação porque ela cita o jornal. Né? E o pedido? O pedido... Peraí que eu vou achar uma coisa. Não sei. Dá uma relida no texto. Mais frio. Não, pode ler com calma. O fragmento é pequeno, não vai perder muito tempo, tá?
informação está clara. Agora, qual é o pedido? Muito bem, porque as janelas estão abertas, ó. Numa noite friorenta, a noite friorenta, um casal recebe um outro casal de amigos para jantar. Sentam-se inicialmente na sala de visitas, onde as janelas estão abertas, e a mulher recém-chegada diz: os jornais dizem que hoje vai ser a noite mais fria do ano. Fecha essa janela aí. Tá vendo? Está implícito o pedido. Tá implícito, pô. Você vai ficar com essa porcaria aberta, entrando esse vento frio. Tá vendo? Então, letra A, certinha, de acordo com o que eles querem, tá? Deixa eu ver se dá pra fazer mais uma. Dá! Todas as frases abaixo têm valor informativo, todas. A opção em que foi proposta uma modificação de modo a tornar a frase menos objetiva. Decidimos modificar esta lei, decidiu-se modificar a lei. Decidiu-se. Bom, quando você faz um texto argumentativo, você pode fazer ele em primeira pessoa do plural, que é o caso aí, né? Decidimos. Ou indeterminar o sujeito, que é o decidiu-se. Então, tá tranquilo. Na B, os produtores de vinho vendem o produto mais caro este ano. Vendem o produto mais caro este ano. O vinho é vendido mais caro este ano. Eu não estou falando quem vendeu, mas ele está pedindo a frase menos objetiva. Quando eu tiro o agente, eu tornei a frase mais objetiva, tá? Seria reduzido e desenvolvido, não? Não necessariamente. Aqui ele não vai fazer redução em muitos casos, então não é exatamente isso, tá? O colégio recusou a matrícula de meu filho, recusaram a matrícula de meu filho. Por que essa daí é menos objetiva? Recusaram é terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Quem recusou? Quem? Não sei. Alguém recusou. Aqui não sei se eles quem são. Tá? Só se eu tiver menção antes a quem falou. Se eu falar assim, conversei com o diretor, com a orientadora pedagógica sobre as condições de ensino na escola. Eles recusaram, aí não vai não, recusaram a matrícula do meu filho. Eles, o diretor e a orientadora pedagógica. Agora, se eu chegar e falar assim, ai, tô tão chateada porque recusaram a matrícula do meu filho. Quem? Ah, não sei, lá na escola, mandaram uma carta. Entendeu? Não sei quem foi que recusou. Aí é indeterminado. Por isso que aí, ó, é menos objetiva essa letra C. Mas qual foi a que deu mais dúvida em vocês aí? Nessa questão. Eu acho que a letra C é a mais diferente mesmo. Também acho. Que olha, D, nossa editora só considerará as demandas. Não, o problema é esse, é você não saber o que a questão está pedindo. Quando você não sabe, em vez de chutar logo, você vai procurar. Mas aí o que acontece? Você falou, você ficou olhando se era reduzida. Aqui nesse caso nem tem oração reduzida, tá? Só na letra A que tem. Então talvez isso tenha te induzido a procurar outras reduzidas. Então acabou te levando, te direcionando para um outro tipo de análise, né? Gente, nós vamos parar aqui, vou até fazer uma marca. A turma da noite parou na 18, vocês vão parar na 20. Amanhã tem simulado, mas a gente vai terminar na segunda-feira essa prova primeiro, antes de corrigir o simulado, tá? Simulado até com Tudo junto e misturado. que horas, mais ou menos? Mesmo horário, tá? 2. Vamos começar umas 2h15, assim, vai até 4h30. Agora é o seguinte, esse simulado vai ser uma prova da FGV. Então, assim, a gente vai ficar bem próximo disso aí que vocês estão fazendo nessa correção. Então, dá uma repassada nessas provas, dá uma olhada, procura não ter pressa para fazer o simulado, tá? Não, eu vou pegar o ônibus agora, vou sair mais cedo para passar na loja tal, vou pagar uma conta. Não, tem simulado. Se concentra no que vocês estiverem fazendo aqui. A Mirella já falou que vai poder vir, né? Você vem, Júlia? Você vem também? Então, já, né? Eu tenho que ver. Você não pode mandar, não?
Posso mandar para você, tá? Tranquilo. Olha só, a gente vai fazer o simulado na sexta e na semana que vem vocês têm aula segunda, quinta e sexta, tá? Aula mesmo. Nada de simulado. Beleza? Gente, o pessoal sumiu agora. Tá. O povo desapareceu, tá hashtag chateado. Aí que deveriam vir. Não, mas na segunda, na terça ainda veio o Sandro e o Guilherme, a Lívia veio. Ele não tinha compromisso. Ele Guilherme tava em conseguiu pós, vir. ele Eliane, vamos na aula. Eu falei, não aguento. Não, ele falou, era não vem hoje não. Eu falei, Mas ele queria vir pra corrigir, nem que vai eu e você. Eu falei, Marina, não vai dar aula pra mim e pra você. na segunda? Não, mas na segunda, Eu queria saber a o povo resposta. todo entrando em contato, eu não vou não, professora, eu não vou não, Nossa, eu tô me alimentando. Todo mundo. Tive uma aluna que saiu de casa, acordou 3 horas, saiu às 4h30 numa van, chegou no Rio quase 9 horas e tinha que estar na sala 20 para as... Pra meio-dia. Não nem me lembro, eu sei que ela falou que ficou um tempão presa na sala, esperando a prova. Ah, não, é 10 Acabou tarde pra caramba, ela falou, Marília, eu só tinha comido 2 pãezinhos de queijo e um café. Não sei também. Uma sacanagem, né? Eu achei uma desorganização no cão. Falei, ainda bem que eu não comi o biscoito. Né? Mas uma coisa importante é vocês levarem. O Sandro até estava falando isso aqui com a gente. Deixa eu desligar. Atenção, pessoal, vamos encerrar a aula. O Sandro estava falando comigo assim, Marília, eu ia levar um saquinho. Eu levei.